Olá, querido amigo, querida amiga, que bom mais uma vez estarmos juntos para estudar a Palavra de Deus por meio da lição da Escola Sabatina. Obrigado por sua companhia diária, por suas orações, por seu apoio, quando você se encarrega de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Obrigado porque também deu o seu like lá, faz um comentário e se inscreveu no canal. Se você não ainda é inscrito, não perca mais tempo, tá bom? Isso vai ajudar o canal e vai fortalecer a sua vida espiritual, porque você vai receber esses vídeos diretamente no seu celular, tá bom? Batizado em Moisés. Nós estamos estudando o valor de se compreender os símbolos e os tipos do passado, compreender a história do passado para não repetir os erros no presente. Isso me faz lembrar uma história de um professor que queria ensinar o valor da matéria história para adolescentes. Então ele pega o livro de história, coloca no chão e chama o primeiro aluno. Vem cá. Ele veio e o professor lhe disse, sobe em cima do livro. O aluno subiu. O professor então disse, bum, explodiu, você morreu, volta para o seu lugar. Chamou o segundo, bum, você morreu, volte para o seu lugar. E assim ele fez com vários alunos. Eles vinham, subiam no livro conforme o professor lhe pedia e ele dizia, bum, explodiu, você morreu, volte para o seu lugar. E quando ele chamou um atento aluno que estava lá no fundo da sala, ei João, vem cá. Por que, professor? Não, vem cá, vem aqui que eu quero que você suba também no livro. E João recusou-se, disse, não vou subir em cima do livro. O professor então lhe pergunta, mas João, por que você não vai subir em cima do livro? Ele responde, porque os meus amigos subiram, explodiram e morreram. Não quero passar pela mesma experiência. Então, o professor pega o livro de volta e aplica a lição. Se vocês não aprenderem a história, se vocês não conhecerem, não estudarem a história, vocês podem correr o risco de repetir os erros da história e sofrerem como eles sofreram no passado. A lição de hoje vai nos ajudar a entender isso. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, a razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Aqui você percebe o apóstolo Paulo evocando exemplos lá do antigo passado, da experiência do povo de Israel e trazendo para o tempo presente, aplicando essas experiências, ou seja, os erros que eles cometeram e pedindo para que eles não os cometam como eles cometeram no passado, a fim de que não sofram como eles sofreram. A palavra exemplo aqui, falei ontem, é a palavra typos no original grego e Paulo está usando essas palavras. Então eles foram libertos, eles foram conduzidos por Deus ao Mar Vermelho, passaram pelo Mar Vermelho, e Paulo faz aqui uma aplicação de passar pelo Mar Vermelho como batismo. Depois eles foram sustentados no deserto com maná e bebia da água que rojou da pedra, que a pedra era Cristo. Enfim, Paulo está usando os exemplos do passado como tipo, como uma pequena maquete para a vida diária, cotidiana, para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Meu querido amigo, isso é muito usado na Bíblia. Jesus usou essa relação do passado com o presente. Mas a Bíblia também usa coisas pequenas que acontecem aqui no mundo para ilustrar a profundidade de coisas celestiais. Eu vou dar um exemplo para você. Hebreus capítulo 8, versículo 5 nos diz assim, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte.
Você percebe Paulo aqui falando sobre a ministração dos sacerdotes lá no santuário terrestre. O santuário terrestre era somente uma cópia de uma realidade muito maior. Aí ele usa as palavras figura e sombra das coisas celestes. Eu pergunto para você, não é importante nós compreendermos as coisas celestes, por mais profundas e mais difíceis de serem compreendidas, não é importante nós compreendê-las? É muito importante. Para que nós a compreendamos, nós precisamos do recurso didático de Deus, que é justamente trazer aí em miniatura realidades terrestres que exemplificam realidades superiores celestes. Jesus é especialista em fazer esse tipo de comparação. O que nós aprendemos aqui da história de Paulo, nos relembrando aí a experiência do povo de Deus lá no deserto? Nós aprendemos que não devemos cometer o erro de ignorar. Ele começa dizendo assim, ó, 1 Coríntios 10, eu vou ler aqui para você novamente, mas só relembrar. 1 Coríntios 10, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Essa é a orientação. Não ignore, ou seja, não seja indiferente para com as coisas que aconteceram no passado, para que nós não cometamos os mesmos erros. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vivemos no deserto. Essa terra não é o nosso lar definitivo, você há de convir comigo. Nós estamos com os pés na terra, mas nossos olhos, nosso coração e a nossa esperança está lá, naquele país, naquela cidade cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Ele nos prometeu vir nos buscar para nos levar para lá. Mas enquanto essa realidade não toma lugar, ainda estamos aqui no deserto dessa vida, sendo ainda assediados pela tentação. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos fazer algumas coisas que aconteceram no passado. O povo lá no deserto, eles estavam se alimentando do maná que caiu do céu, que Deus deu para ele. Lembre-se que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso o Senhor Jesus foi incisivo a dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é o pão que desceu do céu para que nós possamos nos alimentar dela diariamente. Se nós não comermos esse pão nesse deserto, nós iremos morrer espiritualmente, morrer de inanição, haveremos de cometer pecados esses que na nossa consciência não será tão grave, mas que para Deus nos separa dele. Gente, nós não podemos descuidar da palavra. O próprio Salmo diz, escondi a tua palavra onde? No meu coração para não pecar contra ti. Tamanho o poder, tamanha a importância da palavra de Deus na nossa vida. Diz a Bíblia lá que o povo bebia da rocha, e a rocha era Cristo. Deixa eu ler para você. João capítulo 7, versículo 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus também falou no capítulo 4 de João para aquela samaritana que aquele que beber a água que ele oferece nunca mais teria sede. Nós precisamos relacionar a nossa vida com a palavra, ou seja, temos que alimentar diariamente dela, porque ela é o pão no meio do deserto. Sem pão no deserto, morte na certa. Mas sem água no deserto, morte na certa também. E a Bíblia fala que a água é Jesus. Ou seja, Jesus sai das páginas da Bíblia e faz parte do nosso cotidiano. Ele é o pão e a água da vida. Então nós precisamos aprender com a experiência do povo. Ser alimentado pelo maná, ser alimentado ou saciado pela água que rojava da pedra, da rocha, que é Cristo, e caminharmos em direção a Canaã. Para sair do deserto, não pode ficar parado. Tem que colocar o pé na estrada. Tem que ir em direção a Canaã. Lá em Canaã tem grama fresca, tem lagos, tem rios,
Lá se pode plantar, porque a terra produz, lá não tem fome, lá não tem sol escaldante, lá é tudo perfeito. Claro, aplicando para a nossa vida hoje, nós estamos nesse mundo, mas o nosso pensamento, nossas afeições, nossa esperança precisa estar lá na Canaã celestial. Que Deus te ajude, amigo e amiga, que você aprenda definitivamente as lições que a palavra de Deus quer lhe dar nesse dia. Quero orar com você. Pai querido, nos ajude, Senhor, a concentrar nossa atenção na Tua palavra, beber da água que é Jesus e viver nesse deserto desse mundo com o coração e os olhos no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Foi muito bom estar com você, meu amigo, minha amiga. Espero você ansiosamente amanhã para continuarmos a nossa jornada espiritual. Aproveite bem o seu dia.